Você acredita em superstições e coisas ocultas? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? Em nossa série, iremos estudar sobre superstições e ocultismo. Um estudo que será apresentado por Alexandre Bernardes. Para muitas pessoas, queridos ouvintes, as atividades no campo da superstição, do ocultismo e do espiritismo estão na ordem do dia, não é? Nós podemos ver isso hoje claramente ao nosso redor. E não se tratam, porém, de um passatempo inofensivo. Muitas pessoas creem que é algo inofensivo, mas não é bem assim. E interessante que o alarmante é que muitas pessoas de todos os campos e de todas as camadas sociais sofrem de um grande fardo, que é resultado de práticas no campo do ocultismo. E talvez você já se envolveu em algum tempo aí passado de sua vida com o ocultismo. Obviamente que nesta série nós não vamos ter como falar tudo. Gastaríamos aí talvez um ano para falar de tudo isso em todos os detalhes, mas vamos falar sobre as coisas mais básicas para que você tenha a libertação completa de coisas que talvez estão relacionadas a uma vida passada que você teve de envolvimento com práticas espíritas, ocultistas e de superstições. Porque existem muitas coisas relacionadas à superstição, em relação a essas crenças supersticiosas também. Então, nós temos ali, dentro dessas questões, muitas revelações que nos mostram as intenções e as origens destas práticas ocultistas, além, como eu vinha dizendo, as intenções de Satanás quanto a isso. Quais são as suas intenções por detrás disso, não é? Então, por exemplo, talvez você já se envolveu com adivinhação, com cartomancia, por exemplo, ou talvez você está envolvido com isso e quer se libertar. Ou talvez você está se envolvendo com isso e crê que isso realmente é correto, mas agora você vai ouvir verdades libertadoras, coisas que você talvez nunca parou para pensar. Talvez você tenha se envolvido, já se envolveu com interpretação de acontecimentos, escolha de datas, a quiromancia, por exemplo, ainda astrologia, horóscopo, signos do zodíaco, pêndulo, por exemplo, varinha mágica, a grafologia, a clarividência, espiritismo, ainda, por exemplo, a telecinésia de copos e de mesas, aquela brincadeira do copo que você coloca ali na mesa e tal, o copo começa a andar, aquela coisa toda, a magia, a feitiçaria, livros diabólicos de magia negra. Esses livros são muito comuns hoje aí, principalmente no meio dos jovens, e muitos, inclusive, jovens de igreja, tendo contato com essas coisas aí. Amuletos, talismãs, invocação a Satanás, hipnose. Hipnose, por exemplo, é algo que tem invadido igrejas, que é uma coisa que está acontecendo de uma forma assim muito alarmante, não é, muito grande aí em praticamente todas as igrejas hoje, pentecostais e protestantes tradicionais também, que estão indo por este caminho aí. Drogas, por exemplo, o porquê da grande farsa de atração do ocultismo, do espiritismo e do satanismo e assim por diante. Se nós fôssemos falar sobre cada um desses detalhes aqui, como eu disse agora há pouco, precisaríamos de pelo menos um ano, ou metade de um ano. E obviamente que o nosso programa é apenas uma horinha, uma vez na semana. Mas nós vamos colocar aqui algumas questões. Por quê? Porque de repente você que ouviu agora essa lista de situações que estão relacionadas a crenças e superstições, talvez você já se envolveu em algum momento da sua vida com esses tipos de coisas aqui. E nós vamos então mostrar para vocês, durante esta série, esta rápida série, como que você pode ter a libertação total dessas coisas através de Cristo e qual o caminho para a libertação em relação a essas questões, tá bom? Nós vamos então, você que acabou de ouvir ali aquela lista de coisas que estão relacionadas à superstição e ocultismo, nós vamos a partir de agora analisar algumas questões em relação a como você pode se libertar totalmente disso através de Cristo. E eu gostaria de dizer aqui para você, prezado ouvinte, que as boas novas que são oferecidas nas Escrituras Sagradas são as seguintes. Por exemplo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 a 8,
Diz assim, ó: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ok? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então este é um texto extraordinário para nós. E para você que talvez já se envolveu com práticas ocultistas, de magia negra, de feitiçaria, de espiritismo, superstições e tudo mais. É um texto libertador para você. Um outro texto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu amigo e minha amiga, você precisa entender que Jesus ama muito você. Amém? Ele te ama muito. E ele deseja libertar você. Você acredita nisso? Você crê que ele deseja libertar você de todos os seus fardos? Não importa qual seja o preço que você esteja pagando? Ele quer libertar você. E a libertação através de Jesus Cristo só tem sentido onde existirem o quê? Prisioneiros, não é? Pessoas que estão prisioneiras dessas questões em relação à superstição e ocultismo, principalmente. Ou onde houver algum tipo de fardo e algum pecado. A Bíblia diz lá na 1 de João, no finalzinho da Bíblia, não é Evangelho, é na 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E continua dizendo o texto: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu coloquei aqui alguns textos iniciais para que Deus, através destes textos, trabalhe a sua mente neste momento, aonde quer que você esteja, ou numa prisão, enfim, no seu trabalho, em sua casa, com depressão. Talvez você esteja sofrendo alguma consequência de envolvimento lá no passado com práticas ocultistas. Estes textos devem servir para ajudar você, psicologicamente falando, para trabalhar a sua mente, para que Deus comece então a libertar você dessas coisas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Falamos aqui de confissão. Qual a importância, então, da confissão dos pecados? Por que é importante nós confessarmos os pecados? Porque a primeira condição para se obter a ajuda divina e conseguir a libertação é a confissão dos pecados. E, de modo geral, um prisioneiro, por exemplo, você há de concordar comigo, ele deseja a libertação e uma vida de liberdade, não é isso? Não é verdade? Agora, há, porém, aqueles que não se sentem como prisioneiros ou aqueles que preferem prolongar a sua vida no cativeiro. Há pessoas que pensam assim. Para esses, não tem sentido algum uma campanha de libertação. Então, se nós não confessarmos nossos pecados, não nos serve nada, ou seja, não nos serve para nada a oferta de ajuda que Deus quer nos dar e que Ele quer nos oferecer hoje. Agora, em que Ele nos ajudaria? Em que Ele ajudaria você? Em que Ele ajudaria a minha pessoa? Quando não reconhecermos os nossos erros, sentimos-nos com razão, não é? Ou seja, sentimos-nos com razão quando nossos erros não são reconhecidos. Agora, já que não cometemos nenhum erro, obviamente não precisamos de perdão divino. Agora, suponhamos que eu, por exemplo, tenha cometido uma infração e que tenha sido condenado a pagar uma multa, mas que por um ato de graça essa infração me seja perdoada e eu fique então dispensado de cumprir a pena. Então, para mim, isso é no verdadeiro sentido da pena. Ou seja, para mim isso é no verdadeiro sentido da palavra uma boa nova. Eu fico feliz e extremamente grato por essa gentileza. Agora, se eu jamais tivesse sido condenado a pagar uma multa, esse ato de clemência não teria para mim o menor significado.
Portanto, Jesus Cristo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. E esse fato só tem importância para nós se reconhecermos que somos o quê? Pecadores. Preste bem atenção nisso. Somente reconhecendo a nossa miséria é que podemos procurar ajuda e aceitar essa ajuda. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas nos fazem compreender o nosso erro e nos ajuda a ver o pecado, a malignidade do pecado. Muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar a malignidade do pecado e passam por alto, inclusive, detalhes de suma importância para que haja a verdadeira libertação do pecado. Portanto, a Bíblia nos mostra, nos ajuda a ver o nosso pecado e ver as coisas com os olhos de Deus. Diz a Bíblia o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? A toda a verdade. Então, o pecado, o que é? O pecado, ele é deslealdade. O pecado é uma ofensa a Deus. Uma rebelião contra quem? Contra o Criador. Contra a sua soberania. O pecado não é uma casinha, por exemplo. Não é uma casinha à toa. Eu vou repetir para você. O pecado não é uma coisinha à toa. E foi ele, o meu pecado, o seu pecado, que custou a vida de quem? De Cristo. Portanto, o pecado não é uma coisinha à toa. Nós precisamos, então, entender essas questões. Eu quero agora, então, falar a você sobre práticas ocultistas e o critério divino em relação a essas práticas. Por exemplo, uma pergunta aqui. É a benzedura uma ofensa a Deus? Você já foi benzido alguma vez na sua vida? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu era pequeno, eu tinha adquirido cachumba. Não sei quem está me ouvindo aí que já teve cachumba. Acho que a maioria já teve, não é? E a minha mãe, obviamente que ela não sabia dessas coisas. Ela conhecia uma senhora, até hoje ela mora lá no bairro, até onde eu morei no ano de 2010, não é? Antes de eu me casar. E essa moça, ela fazia benzedura. Ela pegava uma colher de pau e com essa colher de pau ela ia benzer as pessoas, né? E aí a minha mãe pediu para que essa moça fosse lá em casa. Eu me lembro até hoje disso. E eu não queria ser benzido. Alguma coisa me dizia que isso não era certo, que isso não era correto. Até porque o meu pai, quando eu nasci, meu pai não era mais cristão protestante. Ele tinha já se afastado, mas ele mantinha muitos dos, digamos assim, das práticas, né, ou algumas raízes daquilo que ele tinha aprendido quando ele tinha sido, um pouco antes de eu nascer, um cristão protestante. Tanto que eu estudei em colégio protestante, eu participei de algumas atividades que tinham a ver com esse contexto do protestantismo tradicional, aquela coisa toda. Então, tudo isso trabalhava na minha mente de que forma? Me condicionando a entender que isso era errado, que não era certo, que de alguma maneira aquilo não era correto. Até lembro uma vez, ou até foi na primeira vez, aconteceu em outras vezes também, mas logo na primeira vez, quando ela chegou em casa, eu me escondi debaixo da cama. E a minha mãe me procurando, tal, Alexandre, cadê você, cadê você? E eu escondidinho debaixo da cama porque eu não queria ser benzido, mas não teve jeito. Eu tive que sair de debaixo da cama, sentar ali na cama, no quarto, e tive que ser benzido. Então ela pegava a colher de pau e ela fazia um movimento assim para a direita, para a esquerda. Ela falava um negócio lá que eu não me lembro agora, mas o que eu lembro é o seguinte, que todas as vezes que ela terminava a frase lá, a palavra que ela usava lá, eu tinha que falar o quê? Cachumba. Então ela fazia um movimento para lá, para cá, para lá, para cá, falava não sei o quê, aí eu tinha que dizer cachumba. Eu queria falar sobre essa questão da benzedura. Suponhamos que você, por exemplo, tenha procurado a ajuda de uma benzedeira. Em voz alta ela reza um Padre Nosso, por exemplo. Em voz baixa invoca outros poderes e potestades. Talvez é isso que ela fazia, que inclusive agora, como eu disse, eu não me lembro exatamente o que ela dizia. O que eu sei, o que eu lembro é que quando ela terminava de dizer a frase lá,
eu tinha que citar a palavra cachumba. Então vamos supor que isso aconteceu com você. Como é que você pode saber a quem ela recorreu? Não é? Como é que você pode saber a quem ela recorreu quando ela foi benzer você? Ou seu filho, ou a sua filha, ou assim por diante. Interessante que quem reza em voz baixa, realizando certos atos, preste bem atenção em cada detalhe que eu estou aqui passando para você, tá bom? Pessoas que fazem isso têm alguma coisa a esconder, não é verdade? Não seria uma ofensa a Deus se fosse invocado outro alguém? O que você acha? O que diz a palavra de Deus? Diz assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma para as esclarecer. Senhor é o seu nome. E ele diz assim, ó: invoca-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Eis que lhe trarei a ele saúde e cura, e os sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. O texto que eu acabei de ler se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículos 2, 13 e 6. Então, para alguém que já passou por benzedura, de repente você já foi benzido, isso já aconteceu comigo, como eu falei, contei meu testemunho aqui. O que diz a palavra de Deus? Diz que Deus não só deseja, mas também tem o poder de nos ajudar. Ou seja, nós devemos buscar ajuda de quem? De Deus, porque buscar ajuda de uma outra pessoa que não seja de Deus é certamente o quê? Um pecado. Então, mais à frente desta série que eu estou iniciando hoje, Superstição e Ocultismo, eu vou entrar mais naquela parte prática de como você, através inclusive da oração, poderá ter a libertação final e completa de todos esses contatos que você talvez já teve com práticas supersticiosas, de ocultismo e espiritismo também, ok? Eu quero falar agora também sobre os amuletos, os talismãs, como que isso é examinado ou deve ser examinado à luz do critério divino. Porque pessoas que usam, por exemplo, ou guardam talismãs, eles esperam obter o que, na verdade? Eles esperam obter uma ajuda, não é isso? Uma proteção desses objetos sem vida. Abrindo um parênteses aqui, infelizmente, essas coisas estão hoje infiltradas nas igrejas com uma outra forma, uma outra roupagem. Satanás é tão inteligente que ele mudou as formas para que isso acontecesse, ainda que de outra forma acontecesse nas igrejas, e muitas pessoas estão achando que estão fazendo o correto e até praticando coisas que agradam a Deus, né? Infelizmente. Portanto, pessoas que usam ou guardam talismãs, eles esperam, como nós dissemos, obter ajuda ou proteção desses objetos sem vida. E na realidade, quem deveria merecer a nossa confiança é quem? É Deus. Não é isso? Não estaríamos então ofendendo a Deus usando essas coisas? O que você acha? Vejamos, por exemplo, o que diz o primeiro mandamento. Então lá você tem em Êxodo capítulo 20, começando ali no versículo 3, você tem ali os 10 mandamentos. O que diz o primeiro mandamento da lei de Deus? Você sabe, não é? O que diz ali? Não terás outros deuses diante de quem? De mim. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, nós precisamos nos dirigir e recorrer apenas a quem? A Deus. Interessante também que o segundo mandamento, tá? O segundo mandamento nos proíbe adorar e até nos encurvar perante qualquer imagem de escultura. Agora, será que podemos assim levianamente deixar de dar importância aos mandamentos de Deus e ao que ele diz? Então, é muito perigoso ter contato com esses tipos de coisas, amuletos, talismãs, porque ao serem examinados à luz do critério divino, entendemos que isso é uma abominação aos olhos de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, que sabe tudo. E é a Ele e apenas a Ele que nós devemos recorrer, para que em momento oportuno Ele nos salve e nos dê a vitória. E nos responda todas as orações. Amém? Falando agora também
sobre a quiromancia, a cartomancia também, ainda a magia, a interpretação de sinais e etc. Será que isso é apenas um passatempo inofensivo? Será que mexer com a quiromancia, mexer com a cartomancia, com a magia, com interpretação de sinais, etc., seria apenas um passatempo inofensivo? O que você acha? Interessante que o julgamento divino bíblico sobre essa questão é clara. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 17, 2 Reis 17, 17 diz assim: também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então, veja que aqui nós encontramos um texto de repúdio por parte de Deus a pessoas que praticavam tais práticas e que praticam hoje essas mesmas práticas. Ainda em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: e queimou a seu filho com sacrifício, adivinha pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o ser humano, especialmente, ou talvez principalmente no país onde vivemos, Brasil, que é um país que tem muita identidade católica e espírita também, e que dentro de toda essa identidade e contexto, há ligação com essas coisas, não é? Talvez não declaradamente falando, mas de forma indireta, há alguma ligação, né? Uma conexão com uma adivinhação por debaixo dos panos, com uma magia por debaixo dos panos, quiromancia e assim por diante. É interessante que o ser humano, nesse contexto aqui, o ser humano ele tem a leve tendência de recorrer primeiramente ao homem e às suas práticas misteriosas. Agora, há uma pergunta que nós queríamos deixar aqui no ar. Por que não nos dirigimos diretamente a Deus? Outra coisa que acontece muito nas igrejas hoje. Existem muitas práticas com uma outra roupagem, como eu já comentei, que estão hoje dentro da igreja, e muitos desses líderes, de forma já desonesta e proposital, para poder enganar mesmo, sabem que o povo é um povo supersticioso, até pelo que eu disse agora há pouco, a nossa origem brasileira é uma origem muito católica, né? Então muitas das origens católicas estão hoje nas igrejas cristãs com uma outra roupagem. E as pessoas então usam muito disso. E você pode ver que hoje as pessoas que se dizem, né, eu sei que a maioria é sincera, talvez não saibam disso aqui, estão até ouvindo isso pela primeira vez, mas você pode ver que a membresia hoje, elas recorrem primeiramente a quem? Ao apóstolo, ao pastor, ao bispo, ou aquele grande homem de Deus, ou aquele grande profeta, porque diz que neste país, neste estado, há um profeta, há uma pessoa que cura e tal, e tal, e tal. E de forma indireta, por tabela, fazem dessas pessoas verdadeiros deuses, como se eles estivessem acima do próprio Deus, como se Deus tivesse que responder a eles, independentemente da situação que o membro se encontra na igreja. Você pode ver que a maioria das pessoas que quando estão num programa de rádio ou estão num programa de televisão, é praticamente impossível, digamos assim, ou é praticamente nula a ideia de que alguém que entra no ar num programa de rádio ou num programa de televisão receba uma mensagem de repreensão. Você já viu algum apóstolo, algum pastor, algum bispo falar no ar com alguém num programa de rádio ou num programa de televisão, repreendendo aquela pessoa e dizendo que de repente ela está em algum pecado acariciado e que Deus não vai responder a oração dela? Você já ouviu alguém fazer isso? Pelo contrário. As bênçãos vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, sem considerar a vida de pecado que de repente a pessoa que está lá do outro lado está vivendo. Aliás, isso é uma outra coisa que tem a ver com a teologia da autoestima. Você prega Jesus levantando a autoestima da pessoa,
sem fazê-la considerar a sua vida passada ou presente de pecados. Então é interessante, né, a gente fazer essa conexão. Veja, eu não estou falando mal de ninguém. Obviamente que há pessoas desonestas, claro, em todos os ramos da sociedade há pessoas desonestas. Mas há também, claro, as pessoas sinceras que de repente acreditam que estão fazendo até o correto. Seja um pastor, seja um apóstolo, seja um bispo, seja um membro. Não é? Então há os desonestos e há os sinceros. Obviamente que temos que ter mente espiritual para sabermos discernir entre o certo e o errado. Por que nós não vamos então diretamente a Deus? Porque a palavra de Deus claramente diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? No homem. Faz da carne mortal e o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vou repetir esse texto. E já vou dar aqui o livro, o capítulo e o versículo. Repetindo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Portanto, nós precisamos estar atentos, então, a esta questão. Eu quero falar agora sobre a questão do pêndulo e da varinha mágica. O que se pode dizer, por exemplo, em relação ao pêndulo e a varinha mágica, não é? A esse respeito, a palavra de Deus não nos deixa dúvida nenhuma. A Bíblia diz o seguinte, ó, você que já teve envolvimento com esse tipo de coisa, conhece alguém que já teve, enfim, olha, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus claramente nos diz o seguinte, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição, note bem, porque um espírito de prostituição os enganou. Quem é esse espírito de prostituição? Quem que está por detrás disso? Satanás, os anjos maus, os anjos caídos, não é? Continua o texto. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias capítulo 4, versículo 12. Portanto, não temos e não devemos ter nenhuma relação, nenhuma ligação, nenhuma participação com o uso de pêndulos ou de varinhas mágicas. Eu estou aqui mostrando, primeiramente, algo assim mais teórico para você. Nos próximos programas vamos entrar na prática de como, de fato, podemos nos libertar de todas essas questões. Ok? O Espiritismo agora, falando sobre o Espiritismo, à luz do julgamento divino. Nós sabemos que o interesse pelo Espiritismo vem se tornando cada vez maior. E em certos círculos quase já faz parte do bom tom, inclusive, participar de sessões espíritas. E o Espiritismo é a doutrina de comunicação com os espíritos, a qual tenta provar que o ser humano possui dentro de si uma alma imortal que deixa o corpo após a morte e que continua viva após a morte. Isso é familiar a você em relação ao que é pregado hoje em muitas confissões de fé cristã? Uma alma que sobrevive à morte, ou melhor, que sobrevive ao corpo após a morte? Então, algo para a gente pensar, não é? Algo para se pensar. As afirmações da Bíblia mostram justamente o contrário. Olha o que diz a palavra de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Repetindo. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, ou seja, não é céu, não é inferno após a morte. A Bíblia diz, não terão recompensa, porque a sua memória, veja, memória jaz no esquecimento, já está no esquecimento. Olha agora, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Por que ele está usando essa figura de linguagem debaixo do sol? Ele está deixando claramente que quando a pessoa morre, ela é enterrada, acabou, sua memória está no esquecimento, ela não pensa, ela não ama, ela não odeia,
a não estar louvando a Deus em algum lugar, nem a Satanás em algum lugar quente. Continua. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia é clara em mostrar que não devemos confiar no espiritismo. A palavra de Deus fala sobre ressurreição. E se um dia você quer encontrar o seu ente querido, não precisa buscar a consulta de espíritos, porque na verdade são anjos caídos, que caíram com Satanás e que eles podem imitar até a voz, o tom de voz da pessoa que se foi. Espere para que naquele grande dia, no dia da ressurreição final, você encontre o seu ente querido, ou a sua ente querida. Amém? E eu quero terminar então com o último ponto dessa primeira fase desta série Superstição e Ocultismo. O que diz Deus a respeito da prática de consultar os mortos? Diz a palavra de Deus: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico, capítulo 20, versículos 6 e 27. Essa prática era proibida entre o povo de Deus, entre o acampamento de Israel. E obviamente que isso é proibido também para aquele que é cristão e conhece e tem a luz da verdade através daquilo que está claro na palavra de Deus. E eu quero terminar com esta pergunta. Será que ousaríamos ver como inofensivas as coisas que Deus chama claramente de abominação e pecado e que considera uma ofensa a Ele? Meu amigo e minha amiga, você que ouviu essa primeira parte desta série que eu inicio hoje, intitulada Superstição e Ocultismo, não seria o momento de você se libertar dessas práticas que talvez te aprisionaram no passado e aí você sente os reflexos e as consequências disso até hoje? Não seria o momento de você ir agora a Jesus e entregar o seu coração a Ele e pedir perdão de todos esses pecados cometidos? Tenho certeza que ao final desta série, Deus dará a você a libertação completa. No nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus, muitas pessoas talvez neste momento estão desesperadas, porque no passado, ó Pai, tiveram contatos com práticas ocultistas e supersticiosas. E isso acarretou a elas, talvez, esquizofrenia, talvez depressão, problemas psíquicos, mentais, espirituais. Eu peço, ó Pai, que elas estejam nos acompanhando durante esses próximos domingos. E eu acredito que se elas crerem nestas palavras e se agarrarem com todas as forças em teus braços de amor e andar com teu Filho Jesus, cada momento de suas vidas, eu tenho certeza que ao final desta série o Senhor dará a elas a libertação completa e definitiva e terão uma mente agora mais limpa, clara, para servir a Ti em espírito e em verdade, oferecendo um culto racional a Ti, ó Pai. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Tome cada pessoa em Tuas mãos e alguém que tem algum pedido especial de oração que Tu conheces, que o Senhor responda a esta pessoa de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Eu peço essas bênçãos e agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém.